E aqui o Ministério Público traz a explicação do porquê que teria sido ali uma conduta incorreta por parte do Moro ou ilegal, ilícita, em tese. Para o Ministério Público Eleitoral do Paraná, não há como desvincular os benefícios eleitorais advindos da alta exposição do primeiro investigado, Moro, alcançada por meio da pré-candidatura à presidência de sua efetiva campanha ao cargo de senador no estado do Paraná. Pois a projeção nacional de uma figura pública desenha um papel crucial, mesmo em eleição a nível estadual, influenciando diversos aspectos no processo eleitoral. A lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu o da campanha eleitoral. Portanto, aplicou-se monta que, por todos os parâmetros objetivos que se possam adotar, excedem em muitos limites do razoável, dizem os procuradores ao concordar com parte das acusações das legendas de Lula e Jair Messias Bolsonaro, PT e PL, que entraram com pedido de cassação do Sérgio Moro. E aí segue o material. Deste modo, estabelecidas as premissas de igualdade do pleito, restou objetivamente comprovado nestes autos o emprego de R$ 2.030.228,09 pelo Podemos e União Brasil na pré-campanha dos investigados, representando 39,78% do total de despesas contratadas pela própria campanha eleitoral e 110,77% da média de gastos em campanha eleitoral dos candidatos ao Senado nesta unidade da federação, o que por demais é grave. No estado do Paraná, por exemplo, já citei isso aqui algumas vezes, o limite para 2022 para se gastar para a candidatura de Senado era de 4.400.000 aproximadamente, arredondando, porque é 4.447.201,54. E que o Moro teria ali, segundo o entendimento do Ministério Público Eleitoral, teria ultrapassado esse valor em muito. No estado do Paraná, o limite de gastos para candidatos ao cargo de senador nas eleições de 2022 foi de R$ 4.447.201,54. Segundo os procuradores, o total de gastos oficiais contratados pela campanha dos investigados foi de R$ 5.100.000, conforme divulgada a Justiça Eleitoral, sem considerar as despesas de pré-campanha que teriam desequilibrado a disputa. Este contexto demonstra que os meios empregados para a realização de pré-campanha e os valores despendidos nesta empreitada em prol dos investigados mostrou-se de fato desarrazoada, assumindo contornos de uso excessivo do poderio econômico, sustenta o parecer de 78 páginas, ou seja, o Moro será cassado. É o que eu posso dizer para vocês. Não existe possibilidade de ele não ser cassado baseado em todos os elementos que foram apresentados. É como eu falei para vocês, imagina eu, Carlito Neto, que, sei lá, vou ser pré-candidato aí a vereador aqui para Aracaju, e aí entro em um partido político agora e o partido começa a pagar viagens para mim, para eu poder viajar o Brasil inteiro, para eu poder dar entrevista em canais de TV, dar entrevista em portais de notícias, dar entrevista em podcasts relevantes, com o dinheiro do partido, depois eu volto para Aracaju no período da campanha e aí começo a concorrer em tese, em igualdade com os meus pares, sem incluir os custos desse período de pré-campanha. Por que isso não é razoável? Porque mesmo a eleição sendo uma eleição municipal, se um eleitor meu, um possível eleitor meu, me vê participando de uma diversidade de programas a nível nacional, me reunindo com a diversidade de figuras a nível nacional, bancada pelo partido, em um cálculo que não é incluído no período ali de custos da pré-campanha ou da própria campanha, dependendo da análise que for feita, isso traz uma vantagem para mim, porque o eleitor vai olhar para mim e vai falar assim, eu vou votar nesse cara porque esse cara tem as portas abertas em Brasília, eu vou votar nesse cara porque esse cara tem as portas abertas em programa tal, eu vou votar nesse cara porque esse cara tem as portas abertas com figura X, com figura Y, e isso vai trazer ali para mim uma vantagem em comparação aos meus companheiros. Isso não quer dizer que eu não possa promover os mesmos roteiros, digamos assim, ou seja, as mesmas visitas, as mesmas parcerias, as mesmas entrevistas, dentro da razoabilidade econômica e dentro dos valores estabelecidos legalmente. Porque o problema não está meramente eu ter contato com essas figuras e ter uma exposição a nível nacional. O que está acontecendo no caso do Moro é que, além de ele ter tido essa exposição a nível nacional, a exposição foi conseguida por um abuso de poder econômico que lhe deu uma vantagem. Ou seja, ele ultrapassou o limite estabelecido de gastos que ele, como candidato ao Senado, poderia ter para criar uma exposição a nível nacional e depois, quando voltou a sua atenção para concorrer a um pleito do Senado, que ele seria em tese candidato à presidência da República, aqueles custos serviram para trazer uma vantagem eleitoral para ele. E é este o ponto que o TSE está trazendo